No ar, o Foco Regional, um programa que busca trazer muita conversa boa, histórias que inspiram e informação aqui da nossa região sul. Hoje, eu, Luciane, estou aqui representando, o nosso querido Eduardo, somente hoje. Na próxima ele já vai estar aqui. E nosso convidado hoje, alguém muito especial, alguém jovem que tem uma história muito legal, que influencia muitas pessoas. Não só os jovens, mas muitas pessoas têm sim se espelhado nele. Ele é o Beto. Muito prazer em te receber aqui no Folha Regional, no nosso programa de podcast Foco Regional, Beto. Prazer, Lu. Mandar um abraço ao Eduardo, que não pôde estar presente, e eu tive o privilégio, então, de ser entrevistado por você. É o primeiro, hein? A primeira? É. Pé direito, então. Agradecer pela oportunidade, pela lembrança. Com certeza serão aqui minutos, de um bom bate-papo entre nós, muita leveza, como você sempre se comportou. Uma pessoa pública respeitada e ao mesmo tempo uma profissional, e eu não sabia, desse seu dom de comunicadora também. Tô de metida aqui. Prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, o Beto, ele tem uma trajetória política muito legal. Por quê? Ele começou como vereador, depois ele foi secretário do Estado, ele ficou por 4 anos, fez um trabalho muito legal e trouxe muitos recursos aqui para nossa região. Depois disso, ele foi prefeito, ele foi reeleito ali em Braço Norte e hoje ele está, sim, servindo lá na Assembleia Legislativa, ou seja, ele continua nos representando em formatos diferentes, mas ele está lá na Assembleia Legislativa e continua, sim, representando o nosso povo aqui, aqui do Sul, aqui da região da Morel. Então, Beto, quero te perguntar, diferença entre legislativo e executivo, para você que tem essas duas missões, o que tu gosta mais, o que foi melhor? Eu costumo dizê-lo que a atividade, a função, quando você realmente é aclamado e escolhido pela população para fazer parte do Poder Executivo, a função de prefeito na qual eu exerci em Braço Norte nos últimos 8 anos, para mim, de vereador a presidente da República, a função mais pública, mais gratificante é a do prefeito. Por quê? O prefeito, tu tens muitas vezes, através da tua decisão, da tua autonomia, da tua intervenção, de resolver mais rápido o problema das pessoas na qual você está no dia a dia. É diferente do presidente, ele não está diretamente com as pessoas, o governador, o deputado federal, o senador, enfim, e o próprio vereador, que é limitado. Sim. Eu também já fui vereador. Sim. Então foi uma função muito gratificante você poder contribuir através da sua ação direta. É claro que os 8 anos como prefeito, mais os 3 anos como secretário regional, como você pontuou, de 2013 a 2016, que eu tinha também, mesmo sendo, obviamente, subordinado ao governador Raimundo Colombo, mas muitas ações vinham do Executivo, até porque realmente eu era o ordenador primário da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Braço Norte, e por lá nós viabilizamos aproximadamente 240 milhões de reais em 3 anos para 7 municípios. Então também foi realizador. A função do Legislativo, na qual também fui vereador e agora como chefe de gabinete do presidente, deputado Júlio Garcia. É uma baita de uma função também, É um grande aprendizado. Uma pessoa, pela história que o deputado Júlio Garcia tem de vida pública, de vida profissional, Ele que já trabalhou aqui em Tubarão, que já foi gerente do BESC aqui em Tubarão, então intercalando mais, é claro, a vida pública, fazendo a maior parte da sua vida, da sua história, ela já não deixa de ser um pouco mais limitada. Você, como já foi vereadora, sabe exatamente do que eu estou falando. Você não tem o poder de executar. Ao mesmo tempo, o que você intermedia com os municípios, com as lideranças, conhecendo as realidades, as necessidades, e você consegue, através da função legislativa, intermediar junto ao Poder Executivo e, é claro, utilizando toda a estrutura do Poder Executivo, além, é claro, de projetos de leis que possam impactar na vida, no dia a dia das pessoas. Eu posso citar aqui um exemplo diante de vários, que foi através de um projeto de lei que impactou na vida diretamente, no dia a dia das APAES em Santa Catarina, quando lá em 2005 o deputado Júlio Garcia, que inclusive fez essa proposição ao governo, o governo na época aceitou, e a lei se denomina até hoje a Lei Júlio Garcia, na qual repassa um percentual do Fundo Social todos os meses para as APAES. Então, essa é a função do legislador. E agora, é claro, como chefe de gabinete, a função que o deputado Júlio Garcia nos atribuiu é justamente
estar mais próximo das realidades e levar até ele todas as semanas, seja por telefone ou pessoalmente, enquanto estamos em Florianópolis. Olha, no município de Passo de Torres, por exemplo, a demanda do licenciamento de um estaleiro municipal. E você intermedia essa necessidade juntamente aos órgãos do governo e, obviamente, além, né, claro, daquilo que já tem como de praxe as emendas parlamentares para atender todos os municípios. Então, o legislativo, ele é gratificante também, porém, o poder de resolução não é tão rápido como o poder executivo. E agora, nessa nova missão, sempre aprendendo, né? A gente sempre, claro que todos nós aprendemos todos os dias na nossa vida, em qualquer área de atuação, mas é um privilégio estar agora como chefe de gabinete do deputado Júlio Garcia em outra missão, mas utilizando também da experiência que tivemos no Poder Executivo, que a gente sabe que a necessidade, a dificuldade, os anseios está nos municípios, na ponta. Então é uma visão de quem já foi prefeito e podendo atribuir, poder realmente estreitar no dia a dia da função agora hoje, como no Legislativo de Santa Catarina. Agora, Beto, você assim, jovem, né, e tendo toda essa função na vida pública, né, vereador, secretário, prefeito, e você também esteve na vida privada, porque você também é empresário, né? Essa questão de burocracia que tem em no meio público sempre vai ter. Por quê? Porque realmente é algo que é burocrático, as pessoas reclamam, o empresário reclama, né? Eu recebi muitas reclamações disso, inclusive de muitas vezes o recurso que vem, que demora para chegar realmente, para executar. Essa diferença para prefeito, você como prefeito, você sentiu essa grande diferença do empresariado para essa questão? Tu conseguiu administrar bem isso dentro da tua prefeitura? Muito, a diferença é grande. Até porque no órgão público eu acredito que a burocracia ela precisa também acontecer, senão as coisas ficam fáceis, ficam muito soltas. Então você precisa ter uma regra, você precisa ter algumas premissas para poder cumprir e chegar no objetivo principal. Porém, é claro, quando ela é demais, ela atrapalha. Eu sempre citei que quando a prefeitura, o poder público, ele não atrapalha a iniciativa privada, ele já está ajudando. Se ele não atrapalha, ele já está ajudando. Agora, se você consegue técnicas de implantar na gestão, ao invés de não atrapalhar, você incentivar, isso nós fizemos em Braço Norte. Nós tivemos uma lei, um projeto de lei em Braço Norte, por exemplo, na instalação de uma empresa, o poder público te incentivar você investir em Braço Norte. Na época, foi acho que um projeto de lei do ano de 2018, 2019, onde a prefeitura colocava à disposição o seu maquinário para fazer algum trabalho terraplanagem, algo nesse sentido, incentivando aquela empresa a construir, mas que em 2 anos ela teria que empregar no mínimo 10 pessoas em Braço Norte. Quando nós assumimos um simples CNPJ, por exemplo, um autônomo, né, um pintor, a manicure, levava 100 dias para obter a sua identidade, que é a sua razão social, que é o seu CNPJ, levava quase que 100 dias. Hoje, em Braço Norte, estão emitindo os CNPJs, abrindo novas empresas em 4 horas, em 5 horas e no máximo em 24 horas. Então, esse processo, você poder utilizar para incentivar e não atrapalhar, o resultado é fato, é certo. Braço Norte, o nosso ICMS, a nossa força econômica, ela é muito grande. É um município empreendedor com vários ramos de atividade na área econômica. A agroindústria, metalmecânica, o plástico, a indústria têxtil, é um local próximo demais, a indústria né? alimentícia. Então isso resultou, se eu pegar um histórico do número de empresas de 2017 para 2025, o resultado realmente é gigantesco. Então a gente utilizou da missão privada que hoje eu exerço, né? Eu também tenho, né, uma empresa na qual a minha esposa administra. Eu sou administrador de empresas, formado também, então eu sei da dificuldade que é o dia a dia empresarial, além, é claro, do contato e da convivência, né, com muitos empresários. Aí tentamos, é claro, através do poder público, poder facilitar. Então, tendo esse entendimento, com certeza você consegue, né, contribuir muito com o processo. E sendo que hoje, né, Lu, a atualização, o dia a dia das leis, das oportunidades, das inovações, tu tem que estar muito atento porque ela muda semanalmente, ela muda frequentemente. A contabilidade, tudo. E o poder público... E muito rápido, muda muito rápido, né? Mas que legal. Beto, me diz uma coisa, e essa questão de você ir para a vida pública, era um sonho ou aconteceu? Como foi para ti, de repente, tipo assim, eu quero ser vereador, foi um convite, como é que surgiu isso? Muita gente lá em Braço Norte já sabe o porquê que eu
entrei para a vida pública e muitas pessoas aí não conhecem, vou te explicar agora. Justamente foi no dia mais triste da minha vida que eu tomei a decisão de ser político. No dia 4 de abril de 1999, o meu pai faleceu. Nossa. O sonho do meu pai era ser vereador e eu acompanhava ele nas reuniões, fulano de tal vai apoiar o pai. O pai queria ser candidato a vereador no ano de 2000. E eu sempre acompanhava ele nos comícios. Meu primeiro depoimento, eu tinha 8 anos de idade. Meu primeiro discurso foi na cacunda dele, aqui nas costas. E eu me lembro, até o dia de hoje, a frase que eu citei. No dia 8 de outubro, votem Celso Kinderman e Gelson Cláudio para ver Braço Norte crescer. Na época, os candidatos a prefeitos. E eu fiquei ensaiando em casa ali, nervoso, mas com 8 anos de idade, e eu dei esse depoimento. Que legal. E no dia, justamente da despedida do meu pai nessa vida, eu botei na minha cabeça, no dia do velório dele mesmo. Que era uma missão. Pai, eu fiquei na minha mente assim, pai, eu vou realizar o teu sonho. Eu vou realizar o teu sonho. E assim aconteceu. Em 2004 eu procurei um partido para ser candidato, foi pelo PSDB. Fui candidato a vereador, fui lá me oferecer para ser candidato, levei 320 votos, fiquei como primeiro suplente. Agradeço o seu Arnaldo Meurer, que na época me recepcionou muito bem. Não me elegi, fiquei como primeiro suplente, tinha 21 anos de idade. E em 2005, o ex-deputado Zé Ascari me fez o convite para me filiar no PFL, na época no PFL. Aceitei o convite e fui candidato em 2008 pelo Democratas, naquela busca de realizar o meu sonho, que já era da minha família, passou a ser de alguns amigos. E eu de 320 votos fui para 840 votos, em 2008 em Braço Norte. Foi uma votação expressiva, mas eu não me elegi. Fui o 800 e poucos votos também não deu. Em 2008, em Braço Norte, nessa eleição, quem levou 800 e poucos votos foi o terceiro mais votado. Sim. Daí eu pensei, não, mas isso não é possível, fazer essa votação toda e não ter dado certo, isso não é para mim. Decepção, quando perde é ruim. Assim, tipo assim, que é ruim, claro que é. Mas, tipo, dá aquele desânimo, tipo, não quero mais? Deu desânimo, assim, mas fazer essa votação, descer, elegeu com 530 votos, 599, 750, daí eu não entendi aquilo, realmente desanimou. Porém, a eleição foi no domingo, na segunda-feira o Zé Ney estava lá na empresa que eu trabalhava como gerente administrativo, levanta a cabeça, continua, tu praticamente triplicou a votação, então foi não foi por causa de ti, tu fizeste tudo certo, a conjuntura tal. Mas eu tinha aquilo para persistir, né? E fui novamente candidato em 2012. Persistente, gosto disso. De 840 fui para 960. Aí sim fui o segundo vereador mais votado de Braço Norte. Na eleição legal. Deu certo, realizei esse sonho, né? Sim. De 2000, levou praticamente 12 anos após o falecimento do meu pai. Foi um momento muito especial para minha família, meus amigos que sabiam que eu estava percorrendo também por esse motivo. E em dezembro de 2012, Lu, eu recebi a visita do ex-deputado Zé Ascari, a convite também do governador Raimundo Colombo, para assumir a Secretaria Regional. Foi uma grande surpresa. E eu assim, mas eu lutei 3 vezes para ser vereador e agora receber o convite para ser secretário, como é que o eleitor vai entender isso, como é que é meus amigos, a minha família. E, enfim, recebi o convite e aceitei somente no mês de maio de 2013, fiquei ali 5 meses como vereador e aceitei esse convite e fui para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. E você foi entendendo sim que era uma missão maior, que tu poderia ajudar mais o teu município com isso, Beto, é isso? Perfeitamente. Porque realmente as pessoas nos cobram, né? Tipo, ganhou o voto, agora vai largar e vai... Mas dependendo da missão que tu assume, tu vai poder contribuir de uma maneira maior com o teu povo. Foi essa a tua motivação? Tu matasse a charada, vamos dizer assim. Esse raciocínio foi o que eu levei para o meu eleitor, que persistiu comigo ali as 3 eleições, que realmente eu poderia ajudar o meu município de forma, você estava todos os meses reunido com o governador do estado, na época eu fui o secretário mais jovem do governo Raimundo Colombo, e a Secretaria Regional era uma secretaria considerada na época de primeiro escalão, todos os meses nós tínhamos reuniões com o governador, então os pleitos da região, nós startamos vários pleitos pioneiros na região, devido à função da secretaria. No começo alguns talvez não entenderam, mas no decorrer do trabalho a gente foi justificando e comprovando que aquela missão era uma missão muito boa para você poder realmente fazer pela cidade. A prova disso, que após 3 anos, após as eleições municipais, o nome do Beto começou a se destacar
né? E a primeira eleição aceitei o desafio de ser candidato a prefeito, disputando contra o Ademir Matos, um nome consolidado, nunca havia perdido uma eleição, um nome respeitado, né? 3, 4 vezes prefeito, então muito respeitado até hoje, né? O ex-prefeito Ademir Matos. E para mim foi algo um desafio muito grande, né? Você poder disputar com uma pessoa tão experiente, que eu acredito que a aprovação nas urnas e as pesquisas que antecediam até o momento da escolha, ela se deu devido à atuação da Secretaria Regional. Ou Por seja, entender justamente essa questão, né? Esse desinvestimento, esse olhar diferenciado, né? Perfeitamente. E a eleição ela ocorreu, me tornei o prefeito mais jovem da história, a maior votação da história em 2016, e 2020 na reeleição ela aumentou, saímos de 64% para 70%, as duas maiores votações da história. Daquele sonho que era do meu pai e foi, né, com muita persistência, mesmo após as duas primeiras derrotas, Deus reservou isso para mim na vida pública e acredito sempre, né, me pontuo nisso, que nada é por acaso. Estou fazendo a tua parte. Com certeza o homem lá de cima ele vai abrindo portas se tu, obviamente, se comportar e fazer o que tem que ser feito. Não, e realmente uma eleição, ela pode ser até fácil. Agora, uma reeleição é muito difícil, né? E tu conseguir uma reeleição realmente com 70%, né? Numa gestão, realmente é algo bem diferenciado. Beto, e para você essa questão de família? Sei que tu és esposo, tu tens 3 filhos, 2 meninas e um menino, né? Exatamente. Como é que é para eles essa questão do pai ser essa pessoa pública? Porque a gente sabe que a vida do político, as pessoas batem na porta, é uma cobrança. A mídia, a gente sabe, né? Nós estamos aqui num veículo que realmente muitas notícias circulam, né? Algumas verdadeiras, outras falsas, né? Existe essa questão de fake news. E como que é para eles lidarem com essa tua exposição? Porque, de certa forma, os expõe também, né? Com certeza. Quando você fala em família, é uma palavra muito forte, né? Você não tem como não se emocionar falando em família. E é claro que a Débora, que é minha esposa, meus filhos, a Natália, a Isa e o Luca, mesmo eles não sabendo, eles não sabem da força que eles têm, né? O que te impulsiona, o que te faz realmente lutar, sair o dia a dia de casa, enfim, nos momentos bons, não tão bons, quando tu olha para um filho, quando tu chega em casa, quando tu vê ele dormindo, é algo que é uma força muito grande, que mesmo eles sem saberem, eles te repassam isso. Eu tenho minha filha mais velha, ela tem 15 anos, vai fazer 16 anos agora em dezembro. A minha filha, após o encerramento da minha jornada como prefeito, ela não gostaria que eu continuasse. A Natália, ela não gostaria, ela já entende um pouco mais. Sim. Mas hoje ela já apoia, porque é claro que após esse convite do deputado Júlio Garcia, eu sentei primeiramente com a minha família, minha esposa super, né, compreensível, sempre me apoiou, e os filhos naturalmente, eles, mesmo que talvez por um momento, hoje eu não gostaria, mas amanhã começa a compreender e ao mesmo tempo, né, incentivar. Mas sempre que eu posso, Lu, eu sempre que posso, eu priorizo muito a minha agenda, obviamente não deixando meus compromissos profissionais e externos deixar na mão, obviamente, não deixar corresponder. Sempre que posso eu tento ficar em casa. Muitas vezes eu saio de Florianópolis 9 horas da noite para vir dormir em casa. Eu tento ao máximo conciliar, né, a minha agenda de casa também com meus compromissos. Então, quanto mais próximo você estiver de casa, um final de semana, enfim, aproveitar o tempo máximo. Ao mesmo tempo, não tem como você estar na vida pública e também não estar no dia a dia. Não ser intenso, né? Não ser intenso. Então, eu tento conciliar isso. Tenho apoio hoje, eu posso falar, né, da minha família, que há praticamente 11 anos vê o Beto no Executivo, 3 anos de SDR, 8 anos de prefeito, né, nesse link também como vereador, e sempre que posso eu tento, obviamente, conciliar, mas hoje eu posso falar que tenho o apoio da minha família e ter o apoio deles, para mim, né, a principal mola propulsora, é a principal incentivo, é a principal força. Mesmo respondendo aqui a sua pergunta, a exposição é grande, a Natália, que tem 15 anos, já entende, a Isis, que tem 10 anos, também já entende, né? Querendo ou não, tem exposição. Hoje o Instagram, a rede social, ela é muito próxima. Os próprios coleguinhas, todo mundo, né? Enfim. E o Luca, quando tem 6 anos, vai fazer 7 agora, dia 1º de agosto, ele chega na escola e o pessoal já... tá chegando aí o Betinho, tá chegando aí o Beto, tá chegando aí o prefeitinho. Sim. Ele já escuta isso, né? Ele já escuta isso. É
Por um lado é bom? É. Por outro lado, a gente sabe que a exposição, eu sempre tento blindar muito Sim. a minha casa e a minha família. Que bom. Mas Não tem como não, né? Porque querendo ou não, tu faz essa blindagem, tu trabalha assim com essa qualidade de tempo, mas a gente sabe que é natural, né? É natural, as pessoas vão é nos natural. julgar de um jeito ou de outro, de forma correta ou incorreta, mas vão nos julgar. E isso acontece. Importante é tu estar bem consigo mesmo, saber daquilo que você esteja fazendo, qual a sua intenção. Que, enfim, a exposição acontece com o político, com o cantor, enfim, você é uma pessoa pública, né? Mesmo hoje não sendo mais vereadora, não deixa de ser uma pessoa pública, a Lisier é uma pessoa pública, então nós temos esse... Já temos que saber nos administrar, não dá para ficar triste por qualquer coisa. Exatamente. Tem que seguir. Né? Exatamente. Começa o dia bem, eu comecei a fazer faz alguns anos. É uma rotina, Beto? É uma rotina que tu O meu dia eu inicio de joelho e eu finalizo meu dia de joelho. Eu acho que essa é a minha principal proteção para a minha jornada e assim eu sigo os meus dias. Sou cristão. Eu sou cristão e eu frequento 2 igrejas. Eu falo isso porque Deus, na minha opinião, é um só, né? Deus é um só para todos nós. E a palavra, ela quando realmente vem de Deus, que tu compreende, obviamente, as pessoas que são escolhidas, eu posso dizer assim, né, da transmissão, obviamente, da palavra, se eu vou frequentar a igreja evangélica ou a igreja católica, a palavra de Deus ela é uma só. Por exemplo, ontem à noite eu estava, e falo isso com muita... Porque eu frequento muito, eu sou católico, mas eu frequento muito a igreja evangélica. Ontem eu estava, inclusive, assistindo o culto, em casa eu não fui, mas eu estava assistindo o culto, né? O pastor Marcelo Cruz, meu amigo, estudamos juntos aqui em Tubarão, e eu passei... É o meu pastor. É o teu pastor, e ele sabe disso, eu passei muito a compreender a palavra através da igreja evangélica. Sim. Então me sinto bem também frequentando a igreja evangélica. Me sinto bem, não, me sinto muito bem. Sabe o que é legal, Beto, assim, né, pra gente que tem esse compromisso de atender pessoas, né, e de cumprir a nossa missão aqui fora, porque existe várias missões, né, do pastor Marcelo, por exemplo, é um baita de um pastor que ministra a palavra com muita coerência, né, só que nós estamos seguindo aqui na Terra, a gente tem, né, missões diferentes, você na Assembleia Legislativa ou na Prefeitura, né, eu com as minhas missões, enfim, cada um no seu campo. É a gente receber essa mensagem prática. Por quê? Porque a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, como você citou, o importante é verificar na palavra, na Bíblia, o que Jesus nos deixou para seguir. E sim, cumprir esse ID, né? E nisso também tem a ver com a pergunta que eu queria te fazer, Beto, sobre essa questão de legado, né, de time. Nós sabemos que o maior erro dos políticos e dos líderes em geral, qualquer líder, inclusive de empresa, é justamente porque muitas vezes são gestores que comandam de uma maneira muito centrada em si, muitas vezes, ou na sua liderança, e não permite muito que os times se desenvolvam. Como é que você entende essa questão de ser um jovem político, de ter iniciado cedo e de ter se destacado? Você realmente entende que você precisa e pode, você tem voz para realmente conseguir chamar mais pessoas para essa missão? Eu acredito que sim, Lu. A gente sabe que ela está desgastada, ela está desacreditada, mas a gente não pode generalizar. Quantas ações, e somente através da política ou de uma gestão pública comprometida, você transforma a vida das pessoas, você salva vidas, você ajuda no desenvolvimento, no crescimento, na prosperidade de um município, de um bairro, de um estado, e isso é fato. Dificilmente você vai construir um hospital se você não estiver... os hospitais privados existem, mas a grande maioria é incentivo e a manutenção do recurso público. Uma escola, uma creche, uma ponte para gerar um desenvolvimento na união de comunidades, um projeto inovador que venha contemplar pessoas, como fizemos lá em Braço Norte, por exemplo, o programa Melhor em Casa, que atende 7 dias por semana, 12 horas por dia, deficientes físicos, pessoas acamadas, pessoas que não têm condição de se deslocar uma unidade de saúde ou um hospital, pessoas que muitas vezes não têm nenhuma bicicleta, como vai deslocar aquele ente? Então a equipe multidisciplinar, ela vai lá, né,
atende na casa com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com nutricionista, tal. Isso foi através da vida pública. Sim. Então, como é que eu vou conseguir, talvez, deixar o legado, arrastar pessoas naturalmente a exercer isso, é desenvolvendo uma boa função, comprovando que através da vida pública e da política você conseguiu realizar aquilo. E eu acredito que isso foi possível nos 8 anos também de mandato que nós tivemos em Braço Norte. Nós tivemos pessoas jovens participando do processo eleitoral, nós tivemos pessoas jovens também conquistando o eleitor e se elegendo, seja vereador, enfim, vice-prefeito, prefeito, independentemente de sigla partidária, porque viram que foi possível. Hoje eu posso falar, o eu é muito feio falar e a gente não deve falar. Por outro lado, a prestação de contas eu preciso fazer, né? Eu tenho que prestar contas. E é no teu CPF. E é no meu CPF. Verdade. Hoje, se você buscar nos 69 anos de história, eu posso falar isso, e não foi somente o Beto, foi um vice-prefeito, foi uma equipe, foram vários parlamentares que nos ajudaram nesse processo. Nós realizamos o maior pacote de obras e ações na história de Braço Norte. Isso eu posso falar hoje aqui com muita gratidão. Sim, gratidão em todos os sentidos. Então, isso acredito que é possível você motivar e atingir pessoas a participar também de um processo, seja ele na esfera como vereador, como prefeito, como vice, como deputado. Então, as pessoas se identificam com isso. É possível, sim, fazer política séria e voltada para as pessoas. E eu acredito que a gente tenha conseguido. Eu fiz um posicionamento, respondendo sua pergunta com mais clareza. Eu recebi um pedido da Letícia Foss. Hoje é a eleição lá no Grêmio Estudantil da escola Cônigo Nicolau Guezin, no município de Braço Norte, no bairro Rio Bonito. Ela disputa essa eleição e ela pediu para mim gravar um vídeo que ela se inspirou nos meus 8 anos de prefeito. Que legal. E ela é candidata ao Grêmio Estudantil lá da escola dela. Ela pediu para mim fazer um vídeo, tinha 2 chapas. Eu, com muito respeito, mas vai ter 2, então eu vou me posicionar. Mas ela me ganhou naquele sentido, que realmente eu me inspirei em você, gostaria de receber um vídeo do teu apoio, seria extraordinário. Então, mesmo sem tu saber, olha quantas pessoas que você impacta. E é claro que eu gravei o vídeo, com muito respeito à Chapa 2 que disputa, mas a Letícia ela merecia esse vídeo meu da forma que ela se posicionou, né? Então, acredito que a gente tenha conseguido impactar pessoas nesse contexto. Eu acho que isso é sério demais. Eu penso que a vida do político, né, quando tu pensa que o adulto ele já está formado, as pessoas já têm muita coisa de formação, e os jovens, as crianças, os adolescentes, nós temos que investir, né? Nós precisamos investir. E esse trabalho sério é o que muitas vezes vai ser um contraponto com o pai que muitas vezes está pensando, a política é só para aquilo. Eu sei porque eu tinha esse preconceito com política. Eu dizia, Deus o livre isso para mim. Por quê? Porque para mim eu já tinha uma informação. E quando tu percebe que não é nada disso, que tu pode fazer muito pela tua cidade, pelo teu estado, é diferente, né? Então, parabéns, que bom isso. E quero te perguntar outra coisa. Sonho. O que o Beto tem de sonho agora para o futuro, Beto? Eu sei que você, né? Nessa trajetória, a gente entende que existem as estações, né? Como tudo, a Bíblia fala sobre isso, né? Há tempo de nascer, de crescer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. O que você entende que hoje é para ti? Estás feliz nessa questão de retaguarda, apoiando o mandato de alguém? Por quê? Porque eu vou ser bem sincera. Você ser protagonista, existe uma cobrança maior. Você estar trabalhando nos bastidores, servindo uma pessoa, particularmente eu acho muito mais fácil, né? Ou seja, tu continua na vida pública, mas tu estás na retaguarda abençoando, né, ali o povo através de um mandato de um deputado que está junto contigo. Teu sonho é continuar assim ou não? O que tu entende como missão para este novo tempo? Lu, eu tomei essa decisão no final do ano passado, quando eu recebi o convite do deputado Júlio Garcia para estar como chefe de gabinete, né, de um deputado respeitado, de serviço prestado, hoje presidente da Assembleia Legislativa. Então eu tive que tomar uma decisão. E o que norteou a minha decisão, com o apoio da minha família e dos meus amigos, foi realmente fazer a gente estar, né, nesse plano, principalmente para ser feliz, para estar bem consigo mesmo. Mas se eu for
chefe de gabinete ou se eu tiver uma atuação parlamentar, seja como deputado, eu vou conseguir realizar meu sonho, sei lá, eu não vou ser um empresário, eu não vou buscar talvez novos ares, talvez eu esteja limitado em muitas situações, e até financeiramente falando, eu posso constituir meu negócio, eu posso prosperar talvez 10, 20, 30 vezes mais, mas a minha decisão ela foi tomada baseado no seguinte, que é o que vale a pena a nossa existência. Eu estar bem, eu estar feliz, fazendo o que gosto e através dessa oportunidade também impactando e melhorando a vida das pessoas. Então é uma escolha. Eu escolhi isso, claro que no início do ano, um pouco assim, talvez, eu não digo perdido, longe disso, mas é uma rotina diferente, onde eu acordava todos os dias para executar. A cobrança era de manhã, tarde, à noite, sábado, domingo, 7 dias por semana, 24 horas por dia em resultados diários da população. Não que agora não tenha, mas o legislativo ele é um pouco mais limitado, né? Sim. Então aquela energia, aquele dia a dia, né, de quem me acompanhou em Braço Norte agora, é claro que ele é um pouco mais, vamos dizer assim, limitado e um pouco mais organizado. Sim. Mais organizado. Então o que eu posso dizer? Eu estou fazendo o que gosto, estou bem, estou feliz e eu acho que é isso que vale a pena na nossa vida. A minha família, a minha esposa conduz a nossa outra, enfim, negócio, a parte profissional, cuida das crianças, 3 filhos, hoje em dia não é fácil, né? Escola, é isso, é aquilo, em academia, catequese, e assim vai. O Luca deu mesmo na primeira série, já precisou de uma aula particular, chegou feliz da vida esses dias, assim, ó, tá aqui, mãe, a nota que eu tirei. Fomos olhar na nota, 6.8, eu não tirei a alegria dele naquele momento, mas deu umas 2 horas depois, filho, essa nota precisa melhorar. Chegou a tirar 5, então é a primeira série, né? Assim, opa, atenção. Isso fica a cargo realmente da Débora, da minha esposa. É uma organização que a gente fez, mas a gente está feliz, é isso que vale a pena. Estou aqui para fazer. Acredito que cada um de nós temos um propósito nessa vida, nessa existência. Resolver tudo e agradar todo mundo é impossível. Você vai ser cobrado, você vai ser julgado, você vai ser mal interpretado, você vai ser xingado e não só uma vez, muitas vezes. Mas ao mesmo tempo... também não é xingado é porque não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Porque é impossível. Concordo contigo. Ao mesmo tempo, eu já me esqueci, eu não me recordo, obviamente, o quanto foi feito para muitas pessoas coisas boas. Realizar o sonho da sua pavimentação, poder contribuir com o hospital para salvar vidas, um veículo que transporta pacientes, atender uma PAI, atender uma rede feminina, atender um SAMU que está lá no dia a dia salvando vidas. Então vai uma série de situações que a gente conseguiu transformar, né, em sonhos, em atendimentos positivos para pessoas. A gente lida com pessoas na vida pública e é isso que eu aprendi a fazer também. E que bom que tu perdeu a conta de tantas coisas boas. Mas tu sabe que eu tinha mais uma série de perguntas, mas a nossa equipe já avisou que o tempo acabou. Mas a última, não briguem comigo, só quero perguntar, como que o Beto define o Beto em uma palavra só? Quem é o Beto, na visão do Beto? Uma palavra só? Uma palavra. Persistência ou consistência? Perfeito. Só posso te agradecer, Beto, pelo teu tempo, né, pela tua disposição de estar aqui conosco no Foco Regional. Quero te dizer que é um prazer, tenho certeza que o nosso público, você aí de casa, gostou dessa entrevista e essa história vai inspirar você. Então siga o Beto nas redes sociais, nos siga aqui também e até a próxima. Prazer, Lu. Muito obrigado por estar aqui no Foco Regional. Um abraço para o Eduardo Zabotti, sucesso para você, para a Lisier, para toda essa equipe. E continue fazendo, né, o jornalismo, a comunicação da forma leve e responsável que vocês estão fazendo. Legal, Tamo obrigada. junto. Tchau, gente.